que está ali na área de Bel Air com a Geslin, e é um amigo já de muito tempo. A gente estudou junto na universidade e eu tenho até um pouco de parcela no ministério dele, porque uma certa vez nós estávamos no intervalo da classe, num lanche, e ele estava conversando com uma pessoa ao lado, e eu apenas estava também comendo meu lanche ao lado dele. Deus não faz as coisas por acaso, Deus tem os seus planos e os seus propósitos. E eu ouvi a conversa quando ele disse para aquele rapaz, aquele irmão, dizendo assim: olha, eu estou com um grupo de irmãos, eu estou me reunindo dentro de uma casa, em um condomínio, mas já estou tendo problema. Eles querem que a gente pare com o culto, pare com o serviço, porque o problema dos carros, não tem onde colocar os carros, e eu preciso ou encontrar um lugar e ter um apoio de alguém, ou então eu vou parar, né? Ele estava pensando até em parar com o trabalho que estava fazendo juntamente com os irmãos. Quando eu ouvi isso, eu me aproximei dele e disse o seguinte: olha, não tem por que parar. Nós fazemos parte de um ministério americano, que eles têm um apoio abrangente a igrejas que estão principalmente começando, e eles têm muitas igrejas hispanas que fazem parte do nosso distrito aqui em Rios. Eu vou ligar para o nosso diretor, vou manter um contato de você com ele, e certamente eles vão abraçar você com os irmãos, com a igreja, e vão lhe apoiar. E assim foi feito. Nós fizemos um encontro, o pastor Mendes foi estar com ele, e ali houve todo o apoio, todo o abraço, e hoje ele é pastor reconhecido pela Missionary Church. É um pastor que está trabalhando. Fiquei feliz em ver que, ao ir lá agora pregar, já ouvi com um grupo muito maior do que começou. Deus está operando, Deus está atuando, graças a Deus. E com tudo isso, né, eles precisavam do local, e a Missionary Church disse para eles: procure um lugar, porque nós vamos apoiar vocês com 50% do aluguel por 6 meses, e daí nós vamos fazer depois uma avaliação e ver como fica. Então eles conseguiram um espaço menor um pouco do que esse que nós temos aqui, mas numa área onde eles já estavam, não ia necessitar da igreja mover para muito longe. E eles então prepararam o local. A igreja está muito bonita, muito bem preparada, e ali eles estão servindo ao Senhor. E a Missionary Church ajudou por 6 meses, e terminando os 6 meses, a igreja hoje já tem condição de se automanter. Amém? Para a glória de Deus. E eu me lembro que antes deles irem para esse local, eu tinha aqui umas caixas de som, uns amplificadores e uns microfones, que foi na época que o pastor Edson trocou ainda o nosso equipamento aqui de som. E eu doei todo esse material para ele. Eu falei: rapaz, eu tenho lá umas caixas, um amplificador, uns microfones, eu vou doar para a sua igreja, para que você possa estar melhor. E foi exatamente na hora que eles mudaram da casa para o local novo, né? E eles estão lá usando o equipamento, está sendo bênção para eles, e eu fiquei muito feliz por estar ali com os irmãos e poder compartilhar desse momento de vitória, né, de bênção na vida desses irmãos. Então eles estão muito contentes, eles têm um carinho muito grande por nós, e já nos havia convidado, e eu sempre dizia para ele: olha, vamos marcar, qualquer hora dessa nós vamos lá. Então, na última reunião de pastores, eu disse para ele, eu peguei a agenda e falei: olha, vamos fechar logo esse negócio, né? Vamos marcar logo aqui uma data. Então marcamos, e domingo passado nós estivemos lá. Mas a gente sempre sente muita saudade dos irmãos. Pastor gosta de sentir o cheiro das suas ovelhas, amém? Elas são do Senhor, mas a gente cuida. Então o pastor gosta de estar no meio das ovelhas. Eu sinto falta de estar com vocês, de olhar vocês, o seu jeitinho, o seu sorriso, a sua alegria, ou até mesmo a sua tristeza, para te consolar, amém? Mas é muito bom estar com você de volta essa manhã, para poder estar aqui servindo a esse Deus maravilhoso, né? Glória a Deus, que Deus assim os abençoe ricamente. Então Deus tem nos usado, né, para ser também bênção na vida de outras pessoas, e a gente fica feliz em olhar e ver essas coisas acontecendo, né? Glória a Deus. Então, amém, louvado seja o Senhor. Como essa semana também, as fotos que nos enviaram lá da Igreja Assembleia de Deus Tanque de Siloé, numa cidade que eu não sei se você conhece, chamada Itaboraí. Você já ouviu falar de Itaboraí? O Weber sabe onde é. Itaboraí, lá está o pastor Adilson. O pastor Adilson foi um irmão
assim igual o Ricardo, alto, grande, forte, que se converteu quando eu passei. Nós mudamos a igreja para um prédio que pertencia a eles. Ali ele se converteu, passou pelas águas e hoje é pastor, amém? Está fazendo a obra de Deus. E sábado passado, foi passado, amor, retrasado? Passado, eu tive a oportunidade de ligar para ele, conversar um pouco com ele, e ele falou: pastor, tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, nós estamos pondo em prática, né? E a igreja está indo bem, está crescendo. Eles mandaram umas fotos de algumas obras que eles estão fazendo, preparando lá a igreja. Então, graças a Deus, a gente olha para trás e vê isso com muita alegria, em saber que Deus tem usado essas pessoas que Deus fez passar por nós, para que hoje eles estejam aí servindo ao Senhor, amém? Quem sabe talvez amanhã não é você, amém? Que vai estar aí também liderando, pregando, servindo, pastoreando. Sim, quem sabe, né? Deus tem os seus planos e propósitos, amém? Agora, nunca fuja do chamado de Deus, amém? Não tema, porque quando Deus chama, capacita, amém? Aleluia. Você pensa que eu queria ser pastor? Eu nunca pensei em ser pastor. Eu pensei que eu ia aposentar cuidando de avião. Olha onde eu estou, amém? Minha esposa, coitada, corria desse negócio. Ah, aquele que mais corre é aquele que Deus pega, amém? Você corre, irmão? Olha, cuidado. Amém. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia nesta manhã para compartilhar da palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 7, mostra-nos exatamente o momento em que Jesus, após o sacrifício, na entrega da cruz, após a sua morte, foi sepultado. E ao terceiro dia, essas mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os seus aromas, né? Pensando, quem sabe, encontrá-lo ali, mas não o encontraram. Encontraram um anjo que disse para elas o seguinte, que me chamou muita atenção: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Qual Cristo que estamos buscando nos dias de hoje? Que tipo de Jesus você tem buscado na sua vida? Amém? Vamos ver na palavra de Deus. A quem buscais é o título da mensagem de hoje. Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 7 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, em total sintonia, disposição, agir e mover do Teu Espírito Santo, para que Ele, Senhor, nos inspire e nos dê a palavra a nos ser ministrada na manhã de hoje. Prepara nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, para que tudo aquilo que venhamos ouvir na manhã de hoje, Senhor, venha a trazer entendimento para a nossa vida. E assim sejamos ricamente abençoados, não só a nós aqui, mas todos aqueles que hão de compartilhar desta palavra através deste veículo de comunicação, Senhor. Abençoa-nos ricamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aqui Jesus buscais. Eu penso que se essas mulheres, ao irem ao túmulo de Jesus, onde após ser entregue e crucificado na cruz do Calvário, morto e sepultado, eu creio que se essas mulheres encontrassem o corpo de Jesus ali, naquele lugar, seria a derrota do Evangelho. Seria a caída por terra da mensagem da cruz. Jesus jamais poderia estar ali, porque Ele mesmo antes havia anunciado que importava que Ele fosse entregue na mão, como diz aqui, dos filhos dos homens, entregue na mão dos pecadores, para que então fosse crucificado, mas ao terceiro dia viesse a ressurgir dos mortos.
Quando essas mulheres chegaram ali com aqueles aromas, eu imagino que talvez elas estivessem pensando que pudessem o encontrar ainda naquele lugar. Mas para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para a vitória da igreja, para a vitória do Senhor Jesus, nós vemos que elas não o encontraram. E chegaram lá, haviam apenas 2 varões, que disseram a ela: por quê? Procurai aquele que vive entre os mortos. Que Cristo estão buscando as pessoas nos dias atuais? A que Jesus as pessoas estão buscando? A que Jesus as pessoas estão seguindo nos dias de hoje? Porque em todo o ministério do Senhor Jesus, vivido na terra por 3 anos, ele sempre falou que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falava a respeito de uma necessidade de arrependimento, de confissão, de encarar o pecado como algo abominável aos olhos de Deus. Jesus sempre disse que o pecado separa o homem do Senhor. Jesus sempre advertiu que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e essa em abundância e eterna. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus nunca foi diferente disso. A que Jesus as pessoas procuram nos dias de hoje? Será que hoje as pessoas estão interessadas na mesma multidão de pessoas que caminhavam ao lado de Jesus, acompanhavam Jesus, seguiam Jesus de cidade em cidade, mas eles não seguiam Jesus porque eles amavam a Cristo, eles não seguiam Jesus porque o adoravam, porque queriam colocar as suas vidas ao serviço do Senhor e da sua obra. Eles seguiam a Jesus porque eles estavam interessados na cura das suas enfermidades. Eles estavam interessados nos milagres que Jesus fazia. Eles estavam interessados na multiplicação do pão e do peixe. Eles estavam interessados em muitas coisas das quais nós não devemos buscar, porque a Bíblia nos adverte acerca dessas coisas. Buscar em primeiro o reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E lamentavelmente nos dias de hoje o que nós mais temos visto são movimentos, são atitudes, são ações, são coisas que estão acontecendo, infelizmente, no meio evangélico, que estão despertando nas pessoas um interesse, mas um interesse não por Jesus, aquele que tem o poder para perdoar os nossos pecados, aquele que tem o poder para nos dar acesso à vida eterna, entrarmos no céu com o Senhor, mas as pessoas estão buscando a Jesus por ele ter a bênção para as suas vidas. Pois estão buscando a Jesus querendo obter algo do Senhor para resolver os seus problemas terrenos, nas suas áreas, seja ela de trabalho, seja ela econômica, seja ela na área emocional, seja na parte familiar, ou seja, esse não é o âmago do Evangelho. O âmago do Evangelho é mostrar que Jesus veio para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha nele vida eterna. Eu fico às vezes perplexo quando eu vejo alguns movimentos, alguns vídeos, algumas palavras que muitas das vezes estão expostas nos meios de comunicação dos dias de hoje. Eu fico pensando, meu Deus, onde está o coração desse povo? Onde está a mente desses homens? Por que estão usando dessa maneira tão articulada, dessa maneira tão, eu digo assim, de uma maneira tão estranha, que estão conseguindo induzir a uma multidão de pessoas a um caminho fútil, a um caminho que não leva a nada. Estão criando, estão gerando filhos, mas filhos sem o pai, porque a palavra diz que pai é aquele que tem como Senhor da sua vida Jesus Cristo, tem o Pai Celestial. Amém? É engano, muitas das vezes as pessoas dizem assim: não, mas todos nós somos filhos de Deus. Não é. A Bíblia diz que filhos são aqueles que fazem a vontade do Pai e que foram aceitos pelo Pai por intermédio de Jesus. Aleluia! Qual o Cristo que as pessoas estão buscando nos dias de hoje? O Cristo morto? Porque o Cristo morto, ele não opera, ele não transforma, ele não faz nada, ele não tem o que fazer na vida de uma pessoa. Mas o Cristo a quem nós anunciamos é esse, o Cristo ressurreto. Amém. O Cristo que o Senhor mesmo removeu a pedra do seu sepulcro e o fez ressuscitar em grande poder e glória. Esse Cristo é o Cristo que nós cremos, é o Cristo que nós anunciamos, porque é o Cristo que traz mudanças, transformações.
Um Cristo que não traz mudança, um Cristo que não traz transformação, um Cristo que não traz uma vida nova, um Cristo que não traz arrependimento de pecado, confissão, abandono, para viver uma vida entregue na mão do Senhor, você ainda não teve um encontro com Ele. Me desculpe. Você pode ter tido um encontro com alguma outra coisa, mas você precisa encontrar com Cristo de verdade. Dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, Senhor, eu reconheço, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu peco, eu transgrido, mas eu reconheço. A Bíblia diz claramente com relação a esse é o Evangelho, né? Enquanto encobrimos os nossos pecados, não iremos prosperar, mas aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Amém? Amém. Pecado é para reconhecer, confessar e cortar, abandonar. Ai que cortar o cordão que te une a algo que desagrada o coração de Deus. O neném, quando nasce da mãe que o gerou, o médico vem e corta logo o quê? O cordãozinho umbilical. Se hoje eu e você estamos em Cristo, não podemos ter o nosso cordãozinho umbilical ainda atado às coisas das quais antes praticávamos, fazíamos, vivíamos. É necessário romper completamente, é necessário deixar para trás, é necessário renunciar, porque é o que diz o Senhor Jesus: negue a si mesmo. É muito fácil hoje em dia nós vemos nos movimentos, hoje em dia o que nós mais vemos nos dias atuais é que estão pregando o Evangelho, mas um Evangelho de facilidade. Estão pregando um Evangelho onde as pessoas podem, dizem-se poder servir a Deus, mas agradar a carne. A Bíblia diz: não podemos agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vamos agradar a um e desagradar a outro. Amém? Amém. Aleluia. Não há, e hoje em dia o que você tem visto, né, nos dias atuais, você tem visto que as pessoas estão criando um evangelho próprio para atrair, para seduzir, para manipular e deixar que as pessoas estejam aí vivendo uma vida aparentemente confortável, né? O Evangelho, ele não dá nenhum prazer à carne, porque a carne, diz a Bíblia, que cogita das coisas da carne. E a minha Bíblia diz, não sei se a tua diz o mesmo, mas diz que o pendor da carne é para o quê? Para a morte, aleluia. Mas o do Espírito é para a glória do Senhor, aleluia. Então, meu irmão, que tipo de Evangelho, que tipo de Jesus você tem buscado na sua vida? Você tem buscado ao Cristo ressurreto? Aquele que ao você encontrar com Ele, seja você a pior pessoa que seja, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar você. Você vai abandonar, você vai mudar, você vai ser alguém transformado. Se Jesus ainda não fez essa mudança, é porque algo está faltando. Você talvez não esteja buscando como deve, não esteja entregando-se como deve, não esteja desejando isso como deve. É que nós cantamos nessa manhã: Senhor, sonda-me, usa-me, né? Aleluia, renova, restaura-me. E muitas das vezes você está dizendo: Senhor, sonda-me. Senhor, não sonda muito, sonda mais ou menos, sonda 50%, né? Por quê, né? Então tem que dizer: Senhor, como disse Jó para o Senhor: pese-me tu, Senhor, em balanças fiéis, se não tenho andado em integridade na tua presença. Amém. Jó podia dizer isso. Será que eu posso? Você pode. Será que você pode dizer: Senhor, pese-me tu em tuas balanças fiéis, se eu não tenho andado em integridade na tua presença? Amém, aleluia. Esse é o Cristo que nós queremos anunciar. Não queremos anunciar um Cristo que deixa você à vontade, confortável, cômodo, não. Mas a Bíblia diz: o caminho é estreito, apertado, e poucos são os que entram por ele. Do contrário, também diz: espaçoso é o caminho para que leva ao quê? A perdição. Irmão, caminhar com Jesus não é fácil. Não é fácil, né? Jesus não deixou ninguém enganado. Ele disse o seguinte: olha, vós sereis maltratados, perseguidos, injuriados, tudo por causa do meu nome. Amém? Amém. Vida cristã, querido, é batalha mesmo. Não pense que você vai ter moleza, não. Moleza nada. É guerra, é batalha, é luta, todo tempo. A Bíblia diz que o diabo, ele não desiste. Ele perdeu você para Jesus
Mas ele não desiste, ele quer trazer você de volta de qualquer maneira. Ele vai articular, ele vai fazer situações, vai criar problemas, ele vai tentar de tudo para corromper o seu coração e trazer você de volta para ele. Porque a Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor como leão e ruge, querendo o quê? Uma oportunidade. Então, meu irmão, cuidado. Olha, caminhe com o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. O Cristo que devemos buscar é o Cristo que traz mudança, como trouxe da vida de Zaqueu, que é alguém pior do que Zaqueu, talvez você conheça. Mas Zaqueu também não era uma pessoa fácil, não era uma pessoa muito difícil. Mas no dia em que ele teve um encontro com Jesus, a vida desse homem foi mudada totalmente. Abra comigo lá a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, é só você voltar algumas páginas. Lucas capítulo 19. Esse é o Cristo que nós anunciamos, o Cristo que traz mudança. Através de quê? Da confissão, do arrependimento. Zaqueu, ele não só se arrependeu de tudo que ele havia feito, como ele confessou o que havia feito e se dispôs a uma mudança. O que Deus quer ver em mim e você é isso. Primeiro, reconhecimento. Segundo, confissão. E terceiro, mudança. Desejo de mudar. Aleluia. Zaqueu aqui, capítulo 19 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Ele apenas estava procurando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? O que houve aqui com Zaqueu? Houve um encontro, mas um encontro real. O Cristo vivo encontrou-se com ele. Zaqueu, a princípio, estava até com uma mera expectativa. Poxa, esse tal de Jesus, que todo mundo fala sobre ele, vai passar por aqui. Bom, eu acho que eu vou dar uma olhadinha para ver quem ele é, né? Aquela curiosidade. Mas a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Ele tinha um problema também com a comunidade daquela época, ele era um cobrador de impostos, era um cobrador fraudulento. Ele cobrava a mais, passava a parte que cabia aos romanos, e a parte que cabia a ele, ó, nada diferente dos políticos que estão hoje aí no Brasil, né? Lá no Brasil, né? Então, ele enriqueceu de uma forma ilícita. E nesse momento que ele encontrou com Jesus, a ficha caiu. Ele olhou para ele e viu quem ele era. Ah, como é que eu posso estar na presença desse Jesus, sendo eu esse Zaqueu, esse roubador, defraudador, mau caráter? Eu sou uma pessoa muito má, né? Mas ele reconheceu isso e imediatamente confessou e disse a Jesus: Senhor, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém? E alguém precisava dizer que ele havia feito isso, ele sabia, amém? Você sabe, meu irmão, que você precisa confessar a Jesus, amém? Aleluia! Ele disse: se em algo eu tenho defraudado, eu prometo restituir em 4 vezes mais. Jesus, quando escutou isso, disse: eis que esse também é filho de Abraão, porque hoje houve salvação nessa casa. Por que isso? Porque Jesus sabia quem era Zaqueu, o caráter distorcido que ele tinha e em que ele era apegado por demasia. Ele era apegado demais às coisas materiais que possuía. Mas ali naquele encontro houve uma mudança, uma transformação. Esse é o Cristo que muda, esse é o Cristo que transforma. Amém? Esse é o Cristo que eu e você devemos buscar. Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Eu sou uma pessoa má, impura, eu sou uma pessoa ruim, mas eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser alguém usado por Ti. Amém? Quando você fala isso, querido, Deus começa a fazer a obra.
Deus começa a fazer a cirurgia, Deus começa a operar em você, extrair os seus cânceres, as suas lepras, as suas coisas ruins que impedem que você flua mais na presença de Deus como Ele quer. Mas esse é o Cristo vivo, é o Cristo ressurreto, esse é o Cristo que aquelas mulheres foram pensando que iam encontrar e não encontraram, amém? Esse não é o Cristo da facilidade, esse é o Cristo que eu e você, ao recebermos a Ele em nossa vida, como Paulo mesmo diz, vede prudentemente agora como andais. Amém? Aleluia. Paulo diz o quê? Eis que há uma nuvem de testemunha que vos observa. Amém? Então agora, querido, eu tenho que zelar pela minha vida com Deus, eu tenho que zelar pelo meu testemunho, eu tenho que zelar pela minha casa, pelo meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Eu tenho que estar atento a tudo que acontece ao meu redor. Porque agora existem pessoas que estão, tô de olho em você. Amém? Experimenta dar uma pisada na bola, uma escorregadia. Você pode fazer 100 coisas maravilhosas, ninguém vai te elogiar. Faz uma errada. Meu amigo, espera as pedras, né? Uma só, umazinha, né? Então, meu irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz para mim e você que a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de constante vigília. Orai em todo tempo sem cessar e vigiai. Amém? Quando a Bíblia diz vigiar, ela diz o que pra gente? Pra gente ter cuidado com o que anda ao nosso redor, né? Nós vimos hoje na escola bíblica dominical que mesmo Salomão tendo recebido de Deus toda a sabedoria que recebeu, ele cometeu erros tremendos, horríveis, transgrediu contra a palavra de Deus. Deus veio a ele por 2 vezes e o advertiu severamente. Olha, camarada, se tu não acertar o teu passo, se tu não mudar, eu vou vir contra ti. Ele escutou, mas não fez caso. Será que às vezes o Espírito Santo também não fala com a gente? Camarada, acerta o teu passo, acerta a tua vida, resolve esse problema. Aí você está empurrando com a barriga, né? Não, amanhã, depois. Se for baiano, então rola mais ainda, né? É brincadeira, irmão. Não tem nada contra baiano, não. É brincadeira, né? Mas, querido, irmãos, por quê? Porque a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será num abrir e fechar de olho. Você sabe quando Jesus vai vir? Não, eu tampouco. A Bíblia não diz que será num abrir e fechar de olho. Diz será que como a visita do ladrão, repentinamente, o ladrão avisa quando ele vai assaltar o banco. Opa, gerente, estou mandando um e-mail aqui para você, porque tal dia, tal hora, vou entrar aí na sua agência e vou arrombar o seu cofre. Ele manda? Não manda. Ele chega repentinamente. A Bíblia diz que a volta de Jesus agora para quê? Para levar o seu povo, a sua igreja. Amém? Aleluia! Jesus só vai voltar aqui para isso, querido. Primeiramente, para levar a sua igreja, para levar o seu povo. E você tem que estar preparado, meu irmão. Você tem que estar com a sua vida no óleo, no azeite. Amém? Tem que estar ali firme no Senhor. Não pode deixar a vida me levar. Não que deixa a vida levar nada, rapaz. Você é alguém conduzido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, irmão. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, dirigido por Ele, né? Não pode deixar as coisas, né? De qualquer maneira, não. Opa, Deus está me falando, Deus está falando comigo nessa manhã. Senhor, tem realmente áreas na minha vida, coisas na minha vida que eu preciso acertar, consertar. Eu quero fazer isso e faça, irmão. Não fica só na vontade, não. Faz, amém? Eu estou orando, mas a Bíblia diz oração, quer dizer, ora e age. Oração, amém? Orar e agir, amém? Às vezes a gente fica só orando, mas não age, não faz nada, né? Então tem que orar e agir, orar e fazer com que as coisas possam acontecer. Zaqueu, com esse encontro que teve com Jesus, teve a sua vida mudada, amém? Ele teve, se Jesus estivesse lá no sepulcro, quando aquelas mulheres foram encontrar com ele, talvez isso não tivesse ocorrido. Por quê? Agora o Cristo ressurreto, que opera em mim e você, que a Bíblia diz que agora eu e você em Cristo, temos o Espírito de Deus em nós, amém? Aleluia! Temos o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que Ele nos guiará a toda a verdade. Pastor, como é que tem crente sendo enganado? Por que é enganado? Porque Paulo diz, porque lá, nos últimos dias, sentirão coceira no ouvido,
cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Amém? Meu irmão. É coceirinha, aquela coceirinha no ouvido, que só quer ouvir o que é bom, só quer ouvir o que é agradável. Nada que confronte, nada que incomode, né? Você é um vencedor, você é mais que vencedor, você é vencedor em Cristo, amém? Amém? Aleluia, querido, para com esse negócio, né? Eu fiquei horrorizado, eu vi hoje pela manhã uma coisa que eu fiquei horrorizado. Eu falei, mas será que isso é verdade? No Brasil, não sei se você sabe, mas no Brasil agora estão vendendo o kit comunhão. Você não precisa mais na igreja para tomar ceia, fazer parte da comunhão do corpo do sangue, não. Você recebe em casa por correio. E com uma ótima oferta. Esse é o detalhe, amém? E ajude o seu pastor a comprar um jatinho para fazer a obra. Jesus montou lá num lombo lá de um jumento, lá entrou na cidade. E os mesmos que festejaram depois estavam lá dizendo, crucifica ele! E solta Barrabás esse bandido, né? Que coisa horrível, eu fiquei assim, foi para minha esposa, será? Peraí, volta a fita aí, volta aí esse negócio. Será que eu estou ouvindo direito? Será que isso é verdade? Irmão, é verdade sim. Eu fico indignado com isso, cara, eu fico indignado. Eu digo, meu Deus, até onde esse povo vai se permitir ser enganado, seduzido, ludibriado? Aí Deus vai me falar, sabe por que eles são enganados? Vai lá na minha palavra que diz assim, o meu povo sofre por não conhecer a minha palavra. Você não lê a Bíblia, meu irmão, você não lê a Bíblia, você não estuda a Bíblia, você não sabe o direito que tem, qualquer um te engana, amém? É por isso que esses fraudadores do Evangelho da Fé estão fazendo isso com essas multidões. É um monte de gente que não lê a Bíblia, só pega na Bíblia quando pega para levar para a igreja domingo. O pastor nem prega, ele não prega, não manda você nem abrir a Bíblia, você volta com ela fechada para casa. Ele só pede o seu dízimo e a sua oferta, porque você tem que deixar ela no altar, que é sagrado, amém? Perdão pela... Perdão, querido, perdão, mas olha, é verdade, eu fico estarrecido, eu fico indignado. Digo, Senhor, até quando, Senhor? Essa multidão, templos majestosos, luxuosos, lotados de pessoas, cercadas de falsos mestres, segundo as suas concupiscências. Amém? Concupiscências, amém? Por quê? Coceira no ouvido. Aí eu não vou lá naquela igreja que aquele pastor prega duro, aquele pastor fala de pecado, fala de arrependimento, de conversar. Não quer vir, não vem, amém? Eu vou continuar pregando a mesma coisa, amém? Aleluia, glória a Deus. E quem sabe às vezes você vem para ouvir. Aleluia. Irmão, é verdade, né? Tem pessoas aí que estão só passando a mãozinha, né? Passando a mãozinha. Não é assim não, meu irmão, tem que falar a verdade. A Bíblia diz que o pendor da carne é para a morte, e o salário do pecado é a morte. Amém? Então eu tenho que buscar ao Cristo vivo. Eu tenho que buscar para me arrepender dos meus pecados. A Bíblia diz claramente lá em Coríntios, aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. Abra comigo lá, perdão, na Coríntios, 1 João capítulo 3. 1 João, Cristo em mim traz mudança, traz transformação. Se eu estou em Cristo, eu não posso continuar na prática do pecado. João capítulo 3, versículo de 1 a 3. Amém. Agora em Cristo somos por Ele transformados, purificados. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Assim se purifica, assim se santifica, né? Todo aquele que está nele, porque Ele é puro, é santo. Santo é o Senhor, amém. Aleluia.
Então, se eu estou em Cristo, se agora em Cristo eu sou filho de Deus, como ele mesmo diz, João, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que está por vir. O que é que está por vir? A eternidade, a ressurreição daqueles que aguardam no Senhor e a transformação daqueles que vivos estão. Amém? Num corpo glorificado para poder estar na presença do Senhor. Amém? Então, irmão, crente tem que ler a Bíblia. Quando você não lê a Bíblia, você não sabe as promessas de Deus para a sua vida, você não sabe o que Deus tem planejado para você, você vai na conversa de qualquer um. Qualquer um te ilude, qualquer um te engana. Por quê? Você não conhece. O meu povo sofre por não conhecer a minha palavra. Amém? Irmão, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, né? A palavra diz o quê? Esmiuçar as Escrituras. Você sabe o que é esmiuçar? É você ler um versículo. Você lê um versículo e começa a analisar aquele versículo palavra por palavra. Começa a analisar os termos condicionais, como se. Se é um termo condicional. E você começa a perguntar, se eu fizesse isso, o que Deus faria então por mim? E você começa a esmiuçar a palavra. Mas muitas das vezes a gente só sabe o Salmo 91 de pós salteado, né? Crente Salmo 91. Tem crentes que a Bíblia já está amarela no Salmo 91, porque fica aberta lá na cabeceira o tempo todo. Para quê? O poder não está no Salmo 91, o poder está na palavra do Deus vivo, amém? E na atuação dele pelo Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus, para de ser esse crente aí, apegado a... Como é que dá o nome desse negócio? Esqueci agora. Apegado a patuar evangélico. Negócio de patuar evangélico é esse, meu irmão? Você tem Deus com você, o Espírito Santo está com você, amém? Aleluia! Então para com esse negócio, né? Você tem que ter a sua Bíblia, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que procurar entender. Senhor, eu às vezes leio, mas não entendo. Então peça a Deus, Senhor, abre a minha cabeça, Senhor, abre a minha mente, eu quero ler, eu quero entender. Eu quero saber quais são os direitos que eu tenho como filho de Deus, para que eu não seja levado por qualquer um, por qualquer vento de doutrina, né? É o que acontece, infelizmente, querida, é o que acontece. As pessoas são manipuladas, né? São levadas, né? Aquele banho-maria e tal, e aquelas pessoas, aquele jeito todo que tem, consegue isso. Mas o Cristo ressurreto, né, o Cristo morto e ressuscitado, é o único que pode nos reconciliar com Deus. Ele é o único. Colossenses capítulo 1, vamos lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 19 ao 22. Olha o que diz aí a palavra. Colossenses, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22, diz que eu e você somos e fomos reconciliados em Deus através de Cristo, porque somente nele reside toda a plenitude para isso e ninguém mais. Aleluia. Diz assim no versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Aleluia! Esta é a razão pela qual Jesus morreu na cruz, querido. Para agora, eu e você, que fomos por ele reconciliados com Deus, ele possa estar nos abençoando, ou seja, trabalhando, purificando as nossas vidas a cada dia, para que ele possa nos apresentar ante ao Senhor como aqueles que serão santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Aleluia. Então esse é o âmago do Evangelho. A mensagem da cruz é essa: arrependimento, confissão e abandono. Amém? Essa é a mensagem da cruz. Esses que estão por aí são mirabolantes, são vendedores de bênção que não leva ninguém a lugar nenhum. Aleluia. Aleluia. Não leva, querido, não leva. O Evangelho tem que ser pregado na sua autenticidade. E a Bíblia diz claramente que não há outro, né? Um dia desse eu ouvi, quando o Papa visitou o Brasil,
Eu vi uma apresentadora de televisão muito famosa na Rede Globo, muito influente, num programa de alta audiência, né, no seu horário, e ela disse assim, bem em alta voz: que maravilha poder ser redimida dos meus pecados por essa santidade. Hã? Misericórdia, aleluia. Ele é digno de Jesus, que ele aceite-o para que seus pecados também em Cristo sejam perdoados. Quem foi que deu a ele autoridade e poder para isso? Ninguém, meu irmão. Mas o povo acredita. Sua santidade, sua não, deles lá, não tem nada a ver com isso não, amém? O negócio é esse, como? O negócio é esse, meu irmão. Então, meu irmão, são coisas que precisam serem esclarecidas. Lamento que muitas das vezes as pessoas até se apegam, têm um certo carinho. Não, meu irmão, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito que somente a um foi dado o poder para perdoar os nossos pecados, e esse é Jesus Cristo e não a outro. E ponto final. Você gosta, não gosta, queira, não queira, aceita, não aceita. É Ele, é Jesus, meu irmão, não tem outro. Não tem outro. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia não separa um grupo, não. Não, esse grupinho aqui, aquele grupinho. Na Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória. E essa reconciliação com Deus, somente através de Jesus. Ele disse bem claro: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele disse: o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Não há como, irmão. Não fique buscando atalho. Tem gente que fica buscando atalho, né? Ah, eu vou por aqui, eu vou... Não vai não, meu irmão. Vai pelo caminho. O caminho é estreito? É. É apertado? É. Requer de mim vigilância? Requer. Abnegação, renúncia, negar a mim mesmo? É. A pior luta que você trava é com você mesmo. Negar algo para o filho, pede: pai, vamos ali fora na praia comigo. Não! É fácil negar para o filho, é fácil negar para a esposa. A mulher chega toda assim contente: maridão, estava passando no shopping ontem, você não sabe. Vi lá um vestido do meu sonho, posso comprar? Não. Hã? É fácil, não é verdade? Agora, nega você mesmo a você, as suas próprias vontades, seus impulsos. Hã? Aquilo que você quer, que você gosta, que você deseja. Hã? Negar a você mesmo. Jesus diz: aquele que havia... Se negue a si mesmo. Tome a cruz e se... Quando ele fala da cruz, querido, ele não mandou você ir com um cinto de pelúcia no braço, um cachorrinho, aquele branquinho, parece uma ovelhinha. Não. Cruz é no ombro. Cruz machuca, pesa, fere. Sabe por quê? Seguir a Jesus não é fácil, não. E se alguém disser que é fácil, cuidado. Cuidado. Porque não é não, querido. É difícil. A Bíblia diz, sabe o quê? Desde os dias de João Batista, o reino é tomado por esforço, e somente se apoderam dele aqueles que assim o fazem. Amém? É, mas esforço. Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Hã? Quando? Onde? Hã? Vai nessa. Vai nessa. Irmão, salvação em Cristo. Mas Cristo nos dá a salvação, e agora nós vamos entrar no período de santificação. Essa santificação, ela é um processo. Dia após dia estamos sendo santificados. Por quê? Nós erramos todo dia, pecamos todo dia. É sim ou não? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Se você diz que não... Ah, pastor, eu sou exemplar. Eu não peco, eu não erro. Ei, mentiroso, irmão. Você é mentiroso. Porque você peca no pensamento, você peca na palavra, você peca na atitude, você peca. Eu peco também. Pecamos, né? Pecamos, erramos, falhamos, né? Mas a Bíblia diz que nós temos um mediador, que é o nosso advogado, e a ele nós intercedemos, que é Cristo Jesus o Senhor. Então, quando eu me arrependo, eu confesso, clamo ao Senhor e ele intercede pelo meu perdão, né? Então, irmão, é assim que funciona. Então, a santidade, ela é um processo. Paulo mesmo diz, né? E eis que já não o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele falou? Eu esmurro o meu próprio corpo. O que quer dizer isso?
Paulo lutava contra a sua própria carne. Ou você acha que a carne de Paulo era diferente da minha e da sua? Você pensa que quando passava aquele avião assim, com aquela mini saia, Paulo também não pensava igual a você? Claro que sim. Ou passava aquele morenão, olho verde, tanquinho na barriga, e você, para com isso, você quer enganar quem? Não vai enganar ninguém, rapaz. Você é igual a mim, igual a todo mundo. Amém. Aleluia, é verdade, querido, é verdade. E Paulo, por isso, eu esmurro o meu próprio corpo, porque ele lutava contra tudo isso. Vai dizer você que você você quase tem um torcicolo às vezes, quando vira assim muito rápido, né? É, não é? Isso é verdade, meu irmão. Você não é diferente, você é feito da mesma matéria, amém? Por isso Paulo dizia, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo a pó. Para que ele diz? Para que tendo pregado a muitos, não seja o mesmo que? Desqualificado. Aleluia. É, meu irmão. É verdade. Então tem que ter cuidado. E essa luta é constante. Sabe quando vai acabar? Quando Jesus vier e você receber aquele corpinho glorificado. Amém? Ou então ele chamar você lá no 7 palmos e dizer, sobe aí. Aí acaba. Mas enquanto, meu irmão, a gente estiver no corpo dessa carne, é luta sim. É tentação sim. Você vai ser provado, desafiado, tentado de todas as maneiras. Agora, o que disse o Senhor lá no deserto? Resistia ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Amém? Fugirá de vós. Amém? Então resiste, né? Aleluia. Porque agora em Cristo passamos a ser guiados não mais por nós mesmos, né? Paulo mesmo disse, agora não mais vivo eu. Ele vivia antes da maneira dele, do jeito dele. Pastor, esse é meu jeito. Eu sou assim. Eu nasci assim e morri assim, sou Gabriela. E Gabriela o quê, rapaz? Gabriela é lá no passado. Agora em Cristo você é uma nova criatura. Amém? Aleluia! E se essa Gabriela tenta vir de vez em quando, você tem que repreendê-la e mandá-la de volta. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Né? Você agora é uma nova criatura em Jesus Cristo. O Cristo vivo habita em você. O Espírito de Deus está em você. E agora Paulo diz, eu não sou mais, né? Eu não sou mais guiado por mim mesmo. Ele diz o quê? Né? Que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu vivo para quem? Para o Senhor, diz Paulo. Amém? Quando você tem o Cristo vivo em você, querido, o seu desejo é servir, caminhar e agradar ao teu Deus. Amém? Essa é a verdade, né? É verdade. Então, para a gente finalizar, vamos fechar porque a hora já está bem avançada. Passamos então agora a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus que vem operar em nós e guiados a toda a verdade. João capítulo 16, a gente aqui vai finalizar. João capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Amém. João capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 14. Você achou, amém? João 16, do versículo 12 a 14, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Versículo 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Então agora, irmão, em Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É por isso que na sua vida, na sua caminhada, de vez em quando aquela luzinha vermelha prende lá e fica piscando, e o alarmezinho fica pim, 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 pim. Aí você pensa que é o despertador na sua cabeceira? Não, é o Espírito Santo avisando a você: cuidado, 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 olha a cilada, olha a armadilha, olha a pedra de tropeço aí. Então você tem que sair fora, meu irmão. Então você agora é guiado, e esse Espírito Santo de Deus que agora está em mim e você, ele nos guia toda a verdade. Amém? E ele vai guiar-nos, ele vai dirigir-nos, vai ser conosco em todo o tempo. E ele há de nos anunciar não o que é do mundo, mas aquilo que vem de Deus para nós. Amém? Então, querido, quando a palavra é pregada, é Deus falando para nós, para nos abençoar, nos fortalecer
e nos edificar. Amém? Então, vamos orar nesta manhã e vamos dizer: Senhor, eu quero ter esse encontro contigo, eu quero estar nesse processo, eu quero estar nessa santificação, eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu não quero nada que não seja teu, mas eu quero andar contigo, eu quero estar contigo. Aleluia. Eu quero ter o encontro com esse Jesus maravilhoso, que perdoa meus pecados, que sara a minha carne, que me liberta das minhas cadeias e algemas espirituais, que trata o meu coração, que trata a minha alma. Eu quero, Senhor, essa vida abundante que Ele há prometido em Sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, não são nossas as palavras, mas são Tuas as palavras. Ó Deus, o que eu peço a Ti nesta manhã, não por Tua misericórdia, Senhor, para que como um vaso usado por Ti, Senhor, para trazer a Tua palavra, que essa palavra não se perca no coração de cada um de nós. Pai, não deixe que a ave de rapina roube, não deixe que o sol escaldante queime, não deixe que os espinhos sufoquem, mas, Senhor, rega essa semente hoje, pelo regado do Teu Espírito Santo em cada vida, em cada coração, para que, Senhor, essa palavra floresça em cada um de nós, para que nós tenhamos uma vida de perfeita comunhão contigo, tenhamos uma vida de vigilância, Deus, uma vida de temor, porque diz a palavra: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas das vezes nós perdemos o temor, e quando perdemos o temor, Pai, isso é perigoso, porque agora nós já pecamos sabendo que estamos pecando e não nos importamos mais com as consequências. Senhor, tira a insensibilidade, porque a insensibilidade nos impede às vezes de ouvir a Tua voz, impede o nosso coração de ser tocado por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos continuar caminhando enganados, nós não queremos continuar caminhando pela nossa própria vontade, mas como Paulo mesmo declarou, Senhor, há coisas, há áreas, há forças que são fortes, poderosas, e Ele disse que Ele esmurrava ao seu próprio corpo para reduzi-lo a pó, para, tendo pregado a muitos, não seja Ele mesmo desqualificado. Por isso, Senhor, nesta manhã, Senhor, que nós, ao sairmos daqui, saiamos com esta mensagem no nosso coração, que muitas das vezes nós vamos ter que esmurrar sim, nós vamos ter que lutar contra a carne que clama, que pede e até que implora pelo pecado, mas nós vamos repreendê-la em Teu nome, Senhor. Nós vamos aquietá-la em Teu nome, vamos dizer: Senhor, eu quero agradar somente a Ti, eu quero andar somente na Tua presença, nos Teus caminhos. Pai, todos os pecados que nós temos cometido, pelas palavras que falamos, pelos pensamentos que tivemos, pelas atitudes, Senhor, leva e lança ao Teu esquecimento na manhã de hoje. Que o lavar regenerador de Jesus Cristo, quando derramou o sangue na cruz do Calvário, nos lave, nos limpe e nos purifique. Que nenhuma condenação haja em nós, que nos impeça de sentir a Tua presença. Mas nesta manhã pedimos, Senhor, trabalha. Deus, Tu conhece o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. Tu sabe com que ela tem lutado, Tu sabe quais são as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Tu sabe, Senhor, como o diabo tem atacado, como ele tem envolvido, como ele tem tentado, Senhor, contra esta vida. Por isso, Pai, dá livramento nesse momento, Deus. Dá livramento para que essa vida não seja tragada, não seja sugada pelo inimigo, mas, Senhor, conserva firme na Tua presença. Eu oro, Deus, pelo Teu povo na manhã de hoje, Senhor. Peço, Senhor, que pelo Espírito Santo o Senhor venha repreender essa coceira nos ouvidos, que muitas das vezes querem nos levar para ouvir aquilo que agrada, aquilo que não incomoda, aquilo que não confronta. Ah, Senhor, que foge à sã doutrina. Mas nós queremos estar prontos para ouvir a Tua voz, e queremos estar prontos para sermos repreendidos sim, quando for necessário, e queremos ser consertados por Ti, Pai. Queremos ser como Zaqueu, queremos descer da nossa árvore para ter um encontro contigo, mas que esse encontro traga mudança em nós, como houve uma mudança no caráter de Zaqueu, Senhor, que nunca mais foi a mesma pessoa, e o Senhor Jesus reconheceu na sua onisciência que a partir daquele instante houve salvação naquela vida, porque houve uma predisposição de mudança.
Coloca essa predisposição de mudança na vida de cada um de nós. Coloca essa sede, essa fome, esse desejo, Deus, de uma vida mudada e transformada, para que a tua igreja, Senhor, seja lavada, remida e purificada, para ser apresentada ante a ti como a tua noiva, sem nenhuma mácula, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, porque é difícil, Senhor. É difícil servir, é difícil caminhar, é difícil obedecer, até mesmo para nós, Senhor, que temos a responsabilidade de trazer a tua palavra. Às vezes somos tão atacados, somos tão fustigados, somos tão injuriados, Senhor, porque não cedemos, porque mantemos posição, porque queremos falar daquilo que é certo, que é justo, correto na tua palavra, e às vezes somos incompreendidos por alguns. Somos, Senhor, ó Deus, muitas das vezes não bem quisto, não bem aceito, mas, Senhor, cuida de mim, meu Deus, cuida da minha esposa, cuida da minha família, cuida desse ministério, Senhor, que não é meu. Esse foi um ministério que tu me deste, Senhor. Eu tenho tentado lutar e zelar por ele, Deus. Eu sei que não é fácil, Deus, é muito difícil. Às vezes as lutas são tão grandes, Senhor. Mas nessa manhã eu estou pedindo, Senhor, me ajuda, Deus. Ajuda-nos para que possamos estar sempre na tua presença, Deus, proclamando em alto e bom som a tua palavra. Ó Deus, ajuda a minha esposa, Deus. Dá paz, dá conforto, dá fortaleza, dá saúde, Deus, dá ânimo, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a seguir nessa caminhada, Senhor. Nós queremos, Senhor, naquele grande dia, quando tu nos chamar para estar contigo, nós queremos ir, Pai, mas ir com alegria e com gozo, Senhor. Sabemos que cumprimos com a missão que tu nos designou a fazer. Por isso, Senhor, que cada lágrima que nós temos derramado aos teus pés, em prol dessas ovelhas, Deus, tu possas ouvir o nosso clamor, Deus, tu possas atender o nosso pedido, para que essas vidas sejam abençoadas e edificadas em ti a cada dia, Deus. Não deixe que elas sejam atraídas, não deixe que elas sejam iludidas, não deixe que elas sejam conduzidas, Senhor, por aqueles que são mercenários da fé, por aqueles que são, Senhor, mercenários da tua palavra, do teu evangelho, Deus. Mas conserva essas vidas na tua presença, Pai, amando ao Senhor sobre todas as coisas, temendo ao Senhor de todo o seu coração, Deus. Eu oro, Pai, por esta igreja, Senhor, que é uma igreja que não é grande, Pai, mas aqui está um povo, que a cada dia nós temos lutado, Senhor, para trazer a tua palavra com clareza, um ensinamento com base, para que eles permaneçam alicerçados, não em mim, Pai, porque eu também sou frágil, sou vulnerável, mas alicerçados em ti, Deus. Cuida desse povo, Deus, cuida dessa igreja, Deus, abençoa, Deus. Ainda que as águas rujam, ainda que os ventos soprem, que o Senhor esteja guardando-nos. Afasta toda a ira do adversário, porque nós sabemos, Senhor, que quando nós nos propomos a buscar a Ti, a servir a Ti de todo o coração, o inimigo se levanta, Pai, para vir contra nós. Mas nesta manhã nós oramos repreendendo a ele em nome de Jesus, para que ele seja afastado desse lugar, para que ele seja afastado dessa cidade, e muitas outras vidas venham ter esse encontro contigo, Pai. Assim como Zaqueu, Deus, que tu faça desse lugar uma árvore frondosa, onde muitos venham encontrar ao Senhor Jesus neste lugar, Deus. Por isso, Senhor, nos ajuda e abençoa nesta manhã. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.